Discute com leveza, deixa a mente fluir. Cresce na palavra que faz refletir. O saber é chama que ao outro acende. Com respeito e amor o mundo compreende. Discute com leveza, deixa a mente fluir. Cresce na palavra que faz refletir. O saber é chama que ao outro acende. Com respeito e amor o mundo compreende. Fala galera, tudo bem? Como estão vocês? Boa tarde, bom dia, boa noite. Começando mais um Ampliadamente, aquele podcast famoso que fala, debate, aprofunda aforismos, frases, pensamentos, citações, tudo que sai das nossas bocas, minha, da sua, de qualquer pessoa, e a gente, vamos segurar aqui, vamos tentar compreender um pouco mais o que está por trás disso. Será que ela quer dizer isso mesmo? E eu não faço sozinho isso, sou Alessandro Jacob, eu faço com meus amigos Daniel Scherer, bem-vindo. Boa noite. E Leandro Simirovic. Olá, olá, olá! Bom dia, boa tarde, boa noite. O Daniel tá sempre no boa noite porque é o humor dele, né? Eu sou um bom dia ensolarado. Calor, alegria, compaixão, fé. Estamos todos aqui, né? Estamos todos aqui, esfuziantes, alegres. E eu vou trazer a frase, hoje a frase é minha. Aguentem, vocês vão ter que me engolir, como diria Lobo Zagalo. A frase é de Yuval Harari. E ela diz o seguinte: num mundo inundado de informações irrelevantes, clareza é poder. Boa. Muito boa. Deixa eu contar. Não, vou repetir, ninguém falou, repita. Repita. Obrigado. Repita. Num mundo inundado de informações irrelevantes, clareza é poder. Muito bom, Daniel, cara. fala depois eu entro, porque eu tenho 15 minutos para falar. Então eu vou falar rapidinho. Tá muito claro para mim isso. Vou contar um pouco da história de uma das associações que eu fazia parte, eu faço parte agora mais como convidado, mas já fiz parte como gestão, da Sucesso. E o que eu conto nessa... Daniel, quem é Sucesso? A Sucesso é uma associação de áreas de tecnologia de empresas. Então, o objetivo é exatamente as áreas se conectarem. E é isso que eu queria comentar. Quando a Sucesso foi criada, isso faz 50 anos, tu tem informação sobre os computadores, era uma coisa muito difícil. Não tinha, mal e mal tinha um manual dos computadores de grande porte. E como é que tu tinha informação? Então, algumas pessoas que trabalhavam nessas empresas começaram a se reunir para trocar informação, porque a informação era muito rara. O que aconteceu com o mundo? O mundo foi tendo mais informação. Hoje tu tem tanta informação que tu não consegue distinguir aquilo que é válido daquilo que não é válido, daquilo de que experiência tu pode usar, porque tu te perde na quantidade de informação. Então ela continuava sendo relevante, era essa a minha abertura do evento, ela continua sendo relevante porque agora eu tenho que trocar experiência com as pessoas para que elas me ajudem com a experiência delas, dessas informações, para saber o que é relevante das informações ou não. Então, no fim, tu pode ter o computador que quiser, mas aquela troca de experiência com as pessoas ainda tem muito valor. A palavra que vem na minha mente disso que está falando, Daniel, é curadoria, né? Curadoria. Curadoria, excelente. Quem é que define? Onde é que eu acho? Antigamente, talvez quem nos ouve já tenha ouvido a seguinte frase: informação é poder. Exato. Informação num mundo onde tu precisava pagar por ela, onde ela ficava em lugares específicos, né? Tu tinha que cavocar os buracos do poder para achar as informações. Ali era poder, efetivamente, né? Tu tinha pouca informação disponível. Quem mais tinha, dominava. Hoje, esquece, né? A informação está aí para todo mundo e de todo tipo, né? Para todo mundo e de todo tipo. O poder não está mais na informação. O poder está na tua capacidade de ter atenção para olhar para a informação adequada, a informação necessária, a informação suficiente, e conseguir tirar dela o que quer que funcione. O poder está na clareza que tu olha para isso tudo, né? Eu acho que
Yuval Noah Harari, escritor do Sapiens e alguns outros aí, certeiro. Perdão, vai lá. Eu só quero não querendo trazer uma questão muito fora e não voltando para IA, mas pensando nessa coisa da informação, né? Há muito tempo atrás, tu queria uma informação, tu tinha que ir em livros, depois veio a internet, eram muitas informações que a gente usou um Google, um pesquisador de web para poder filtrar aquilo que eu queria. Mas no fim tinha milhões de resultados, e agora eu tenho uma IA que me dá a informação mastigada daquilo que ela me diz, e eu acredito. Então, tu vê que a informação acaba ficando até limitada, eu não sei, só trouxe um devaneio porque a gente está falando exatamente sobre a curadoria dessa informação, mas hoje eu acabo, a IA me responde. Só que tu traz um negócio, Daniel, dentro dessa curadoria e dentro da IA, que eu acho que traz uma outra necessidade, não só a clareza, tem um outro... E, na verdade, eu vou dar um outro nome para clareza, né? A gente fala de curadoria, que é a seleção, né? Pensamento crítico. Perfeito. Eu preciso do pensamento crítico, que vai trazer a clareza junto com a curadoria, né? Para escolher o que é relevante. Sabe que quando eu comecei essa frase, eu comecei a pensar muito... eu fui para um outro viés, assim, legal vocês estão fazendo isso, né? Mas eu fui para um outro caminho, que era o seguinte. Eu sou de uma época que informação era necessariamente uma qualidade. Ou tu tinha informação, ou tu não tinha informação. A informação sempre era boa. Se tu não estava informado, tu estava alienado. Se tu não tinha acesso à informação, mas quando tinha informação, ela era ouro. Ela valia muito, ou seja, ninguém questionava a qualidade da informação. Tu tem ou não tem. E aí, se tu olhar o conceito de informação, é um conjunto reunido de conhecimentos. É isso, né? Informação, né? E hoje em dia a gente vive num mundo que não existe mais essa certeza, esse ouro banalizou. Então, o conceito de informação não é mais algo qualitativo. Agora está quantitativo. E aí muda a nossa relação com a informação. Até que o Daniel trouxe uma visão agora. Puta, eu ia no Google agora, a IA faz para mim, mastigadinho. Eu nem sei se é uma informação de verdade, se é um conjunto de conhecimentos, ou se é uma reprodução de uma parte deles, ou se é... Já falou sobre isso em alguns outros episódios, de ser um percentual de acerto, de erro, mas a gente saiu de um universo onde tinha qualidade, é sinônimo de qualidade, tanto é que era uma disputa de poder, que o Leandro falou aqui, eu vou querer... O Vaticano tinha todas as escrituras guardadas, ninguém tinha acesso àquilo, meu Deus, vou chegar... Quem estava nas universidades, as pessoas tinham acesso ao poder, os professores... os decanos, enfim, era um outro universo. Quando parece que vazou para fora, a coisa banalizou. E aí, quando banaliza e tu não sabe mais diferenciar o que tem valor, o que não tem mais valor, puta, tem que ter clareza. Muito do que a gente fala hoje em dia, é uma crença que eu tenho. Eu estava esses dias dando uma aula sobre ambidestria. Para quem não sabe, ambidestria é uma habilidade que desenvolve para tu sustentar a performance do dia a dia, mas também abrir espaço para inovação. Esse equilíbrio, assim. E não é pelo equilíbrio, porque se tu não fizer isso, tu não vai ter sucesso a longo prazo. Ponto. Mas eu estava falando justamente sobre isso, e as pessoas, ficando aqui no nosso assunto, tá? Pessoas falando sobre informação, muita informação, não sei o que é certo, o que é errado, o que eu me agarro, o que não me agarro, eu sou o último a saber, o último a entender, quando eu aprendo eu tenho outro. Essa bagunça toda gera angústia. Paralisa. Exato. E o oposto da angústia não é a calma. O oposto é a clareza. Quando tem clareza, tu não tem angústia. E aí tu começa a ver. E aí que eu acho que conecta muito o que a gente está falando aqui agora. Por isso que eu trouxe essa frase, porque me incomodou muito a perda da qualidade da informação, a mudança do conceito dela, da estrutura da informação. E por isso que a clareza é muito importante. Porque a clareza, ela é sim uma informação nova. É uma informação curada, com pensamento crítico. Ela releva, ela pesquisa, ela olha a todos os lados. A clareza, para mim, é a nova informação de qualidade do passado.
Mas tu sabe que isso me trouxe, tu falando exatamente essas coisas, há muitos anos atrás, quando a igreja era totalmente contra a prensa, a gráfica. Claro. Por quê? Porque a informação que tu falou era poder. Eles tinham os livros. Na hora que tu cria a gráfica e tu começa a distribuir essa informação de uma forma massificada, esse poder meio que se dilui e não é mais controlado. Né? Então, eu acho que nós estamos... A internet, por isso que eu digo a internet, para mim, foi a nova gráfica. Né? Foi a nova gráfica, exatamente. Gutenberg fez aquela e a internet foi a segunda grande revolução em termos de conhecimento e distribuição de conhecimento. E conhecimento é poder, ou era, ou não sei. Porque tem um aspecto interessante, e eu falei do paralisa, né? A informação paralisante. Hoje, quando eu falo sobre tomada de decisões em empresas e tal, sempre vem muito a seguinte angústia das pessoas, a angústia paralisadora, né? Eu não sei se eu tenho todos os dados necessários para essa tomada de decisão. Né? Cara, Eu conto tu conta. Tu nunca vai ter. E, aliás, eu digo uma coisa que eu acho que é por aí, assim, sempre tu vai ter, tu não terás muito mais dados do que tu tens, né? Claro. E quais são, cara? Então tu vai ter que agir. A gente volta num lugar de São Francisco de Assis, né? Assista um outro episódio que a gente traz a frase de São Francisco de Assis, ou o próximo episódio onde a gente trará a frase de São Francisco de Assis, mas volta num lugar de... Começa, decide, vai, te move, age, né? Puxa a clareza junto com o senso crítico e faça alguma coisa. Mas agora, abre um parênteses aqui, tem muita informação irrelevante, né? Exato. Tem um dado informação irrelevante. Então, irrelevante para quê? A clareza é fundamental porque a gente consegue enxergar é quase pegar um helicóptero e subir, assim, olhar a floresta e não a árvore. Olhar de cima, de onde é que vem, para onde vai esse troço, até onde acaba, qual o limite. E isso acontece todos os dias, pessoal. A gente está falando aqui na escola dos meus filhos, acontece no meu trabalho, acontece como é que eu vou fazer amanhã, como é que eu vou ganhar dinheiro, como é que eu vou manter onde eu estou. Tudo isso, a gente está tanto essas informações roubando nossa atenção, que é difícil ter clareza. Eu queria fazer um adendo aqui, antes do Daniel falar ali, eu só queria fazer um adendo. O irrelevante conectado a um contexto, tá? Porque o que eu quero dizer com isso, assim, o que é irrelevante para mim, neste momento e nessa circunstância, pode não ser para Daniel em outro momento, em outra circunstância. Né? Então, a relevância, ela tem ligação com o para que tu queres essa informação. Né? Porque senão também a gente entra num lugar de o que eu gosto é importante, o que eu não gosto é irrelevante. Não, a relevância ela é contextual. Dependendo do meu contexto, isto é relevante ou não. Quando comentou antes que nunca vou ter todos os dados para tomar a decisão, me lembrou de uma pesquisa que eu vi um tempo atrás, mostrando que pessoas inteligentes têm muita dificuldade de tomar decisões simples. Complexas elas tomam, simples não. Vou dar um exemplo. Tu chega no supermercado, compra, paga em dinheiro. Eu sei que isso é uma coisa do passado, mas tu paga em dinheiro e a mulher diz assim, posso te dar uma balinha de troco? Tu paralisou, porque daí tu não sabe quanto custa a balinha, quanto era o troco do centavo, se é melhor a bala amarela, verde ou azul. Cara, é muito difícil para quem gosta de raciocinar em cima disso. Eu me coloquei num lugar extremamente burro aqui, Daniel, porque nunca foi um problema para mim. Nem eu. Lamento, pessoal, eu ter exposto meus colegas. Porque, no fim é isso, tu tem essa dificuldade porque tu quer levar em conta todas as variáveis para ver se tu tá tomando a melhor decisão, quando na verdade não faz diferença, porque é irrelevante a situação. Mas isso é interessante, esse tipo de coisa.
E aí eu vou puxar só um outro gancho que há um tempo atrás eu me lembro, eu estava vendo um programa de um entrevistador e o pessoal dizia, esse gordo é muito inteligente. E na verdade o que ele tinha era muita cultura. Cultura é o que? Era o acúmulo do conhecimento de forma que tu consiga navegar em vários contextos, em vários temas. E será que essa cultura hoje é tão importante? Eu vejo a cultura hoje mudando, não o acúmulo do conhecimento, mas sim saber usar e interpretar e talvez ter a clareza das informações, talvez seja essa nova cultura, né? Não o volume, sim a racionalidade, talvez, em cima delas. Para quem não conectou o gordo que o Daniel diz, Jô Soares, né? Porque a gente tem jovens aqui ouvindo também. É verdade. Não faz a menor ideia. Né? Mas, cara, a cultura vasta ainda faz diferença. Ou eu tô ficando velho. Na verdade, as duas coisas. Como nós estamos já com bastante tempo, eu preciso fazer uma provocação para mudar tudo. Até porque se a gente não puder discutir, os nossos ouvintes, visuantes, eu não sei como é que faz para quem olha. Os nossos seguidores vão ficar ainda com essa incômodo, porque nós não vamos responder para eles vão ter que pensar em casa. Quantas vezes, falando de informação, a gente não vê uma informação errada e ela se torna a certa? Pela quantidade de vezes que se repete e o acúmulo de exposição, aquele negócio, uma mentira falada várias vezes vira uma verdade. Essa informação e a clareza, ela não tem relação, mas mesmo que tu saiba a verdade, será que não é angustiante? Eu fico pensando nesses filósofos extremamente inteligentes, estudiosos, olhando aquele monte de ser normal, falando aquelas bobagens e não conseguindo mostrar a clareza das coisas, porque talvez o nível intelectual não tenha chegado naquilo. Então, eu acho que a clareza pode até ser um castigo. Só tem uma coisa para dizer. No mundo inundado de informações irrelevantes, clareza é poder. Pessoal, acabou de... Essa pergunta ficou como lição de casa. Vai ser cobrada no próximo episódio. Quem não trouxer nem entra na sala. Daniel Scherer, muito obrigado. Boa noite. Leandro Siminovich. Informações foram dadas, um forte abraço. Está claro que está finalizando o nosso episódio de hoje de Ampliadamente. Até o próximo. Valeu. Tchau, tchau.